E aí, gente, olha quem eu trouxe de volta aqui, a Vivian. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa, né? Bem turma da Mônica, né? Bem. Da roupa, sim. Bom, pra quem não viu o vídeo de antes, eu sou a Vivian, sou uma mulher trans, tenho 25 anos. Fala o seu Instagram também. Meu Instagram é @claramentevivi. E aí, se tiver alguma questão, quiser mandar alguma mensagenzinha, eu respondo todo mundo. Sou super acessível. Super acessível. É uma coisa que acho que todo mundo se pergunta, né? Quer saber e tudo mais, que é como é esse processo de você se descobrir e se assumir pra sua família, seus amigos e tudo mais. Eu, como um homem gay, assim, eu tenho que me assumir uma vez. Você me falou que são 2 vezes, né? São 2 vezes esse Mas eu acho que processo. eu me assumi 2 vezes, e eu vou explicar o porquê que eu me assumi 2 vezes, porque eu acho que hoje em dia os adolescentes eles têm muito mais acesso à internet, a YouTube principalmente, e principalmente a questões sociais. Eu já vi muitos vídeos de crianças que se identificam com outro tipo de gênero, com outro tipo de... É muito doido isso, são crianças muito mais adultas, maduras, assim. Mas eu acho que pros adolescentes, eles já conseguem se identificar mais fácil com alguma orientação sexual diferente, alguma identidade de gênero diferente. Então elas talvez já se assumem, tipo, direto trans, assim, sabe? Ah, tá. Eu, na minha adolescência, eu não tinha, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha essa acesso à informação, não tinha YouTube direito, o YouTube tava começando ainda com aquela moça que falava www, meio errado, Nossa, lembra? Sim, sim. Como que é? Acho que era Sônia o nome dela, sei lá. www. Nossa! Nossa, É www. Lado. W. E eu sou do interior de São Paulo, então lá no interior, há 10 anos atrás, a gente não usava o termo LGBT. A gente usava o termo GLS, sabe? As baladas eram baladas GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. E cadê o T? Aí, como eu sou do interior, a gente ouve falar, de noite, tal rua lá de tal bairro, umas travestis fazem programa. Então, você sabia da existência de umas travestis que faziam programa? Ou então, umas travestis ou umas drag queens que frequentavam uma balada gay que tinha lá no interior. Mas não tava dentro de uma sigla, não tinha acesso à informação. Na escola não se falava sobre isso. Aí eu falei, bom... Na minha adolescência eu já sempre, aliás, desde quando eu era criança, eu sempre vi os meninos de uma outra forma, assim. E aí na adolescência, quando, né, os hormônios vão aflorando e tal, você vai começando a sentir uma atração física também. E aí eu falei, bom, se eu sou criada como menino, se, né, as pessoas me tratam no masculino e eu gosto de homens, o termo pra isso é gay, né? Um homem que gosta de outro homem é gay. Aí eu achei que eu fosse isso, assim, durante muito tempo. E aí só depois quando eu vim pra São Paulo, quando esse acesso do YouTube de informações começou a ser muito mais amplo, eu comecei a pesquisar mais sobre transexualidade, porque começou a ter mais conteúdo sobre transexualidade. Aí eu falei, acho que eu tô me encaixando mais aqui, sabe? Porque também eu falava, na adolescência, sou gay, mas faltava alguma coisa, sabe? Tipo, não era só aquilo. Tá faltando alguma coisa, vamos vivendo, vamos indo, sabe? E aí, quando eu fui tendo acesso à informação e eu falei, transexualidade, não se identifico com o meu corpo, ou nem com o gênero, transição, terapia hormonal, tomar hormônio, cirurgias. Nossa, aí eu falei, caraca, é possível, sabe? Então, por exemplo, pra mim, uma coisa que eu sempre quis quando eu era criança ou adolescente era deixar meu cabelo crescer. Mas como eu era do interior... E aí, homem não pode ter cabelo comprido, né? Meu pai sempre cortava meu cabelo. Ele sempre, quando eu passava o final de semana na casa dele, porque meus pais são separados, e aí eu ia pra lá, meu cabelo, tava, isso aqui já era, muito comprido. Nossa. Pra ele. Tinha que cortar, era quase que raspado. Meu pai, ele raspa a cabeça até hoje, assim, ele é bem carequinha. Eu não uso cabelo comprido hoje em dia, porque ter cabelo comprido é coisa de mulher, né? Eu também tomo muito cuidado pra não ficar reforçando estereótipos, até assim. porque, né? Porque a ideia é a gente quebrar estereótipos. Sim. Eu uso cabelo comprido porque eu nunca tive a oportunidade de ter um cabelo comprido. Mas é óbvio que dentro da sociedade que a gente vive, eu me sinto muito mais feminina com o meu cabelo comprido. Primeiro, porque tira a imagem masculina que eu tinha de mim.
E porque ainda é um cabelo muito visto ainda como feminino, um cabelo comprido. Enfim, depois eu fui me assumindo muito aos poucos pros meus pais também, porque eu tive que me assumir até então gay na adolescência, porque era o que eu achava que eu fosse. Aí eu me assumi com 16 anos, tinha acabado de fazer 16. E aí depois com 22, 23 anos de idade, eu já tava aqui em São Paulo, já tava tendo acesso a muito mais informação. Que aí eu comecei a me entender como uma mulher trans e quando eu tive certeza. E a certeza pra mim foi buscando cada vez mais informação. Mas será que eu sou isso? Porque tem coisas que são irreversíveis. Será que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu não quero? Entendi. Sou ou não sou, sabe? Tipo, será que eu só sou um gay afeminado? Ou de fato eu me identifico como mulher? E aí eu fui entendendo e sim, eu me identifico como mulher. Enfim, faço terapia hormonal, as mudanças que tem no meu corpo que me deixam muito mais felizes e enfim, tem a questão da disforia de gênero, que é você ter ataques de ansiedade, pânico, depressão por não se identificar com o seu corpo, e aí cada um vai ter um nível mais leve, mais pesado. Então eu tenho disforia, eu trabalho isso na terapia, eu preciso fazer terapia também justamente por causa disso. É alguma questão que assim, quando eu me abri a segunda porta do armário, que foi a porta do armário trans, eu senti que realmente as coisas que eu tava guardando por repressão da família e da sociedade, né? Principalmente, minha família sempre reprimiu o meu feminino, meu lado feminino, independente de eu ser mulher ou ser homem, né? A gente tem lados femininos e masculinos. Sim. Quando eu me assumi trans, veio tudo junto, assim, sabe? Tipo, aí veio crises, veio questões que eu guardava e não trabalhava isso há muito tempo, enfim. Imagino que seja uma coisa que quando você descobriu, você fez tudo sentido. Nossa. O resto, assim, as coisas que você falou assim, nossa, não encaixa, mas de repente, se pra mim como gay, quando eu me descobri gay, eu falei assim, nossa, agora faz sentido aquilo lá na infância, aquele momento e tal. Eu não lembrava da minha infância. É como se tivesse apagado da minha memória infância e adolescência. Quando eu me assumi trans, e aí os anos foram se passando, aí eu fui fazendo terapia, nossa, eu falava, então é isso. Então é isso. Então, nossa, faz muito sentido. Tipo, vai ligando muitas chavinhas, assim. E aí, quando eu me assumi de novo pros meus pais com 22, 23 anos, eu acho que foi melhor do que da primeira vez. Porque eu acho que eles já estavam mais preparados, eu já falava mais sobre o assunto com eles. Você preparou o terreno pra contar, assim, foi dando umas dicas ou você chegou com... Eu não preparei, principalmente da primeira vez. Da primeira vez eu já cheguei e falei assim, gosto de meninos. Tipo, pá, na lata. E não chegou ninguém pra perguntar, você que foi lá falar? Eu que falei, Tá. Eu falei pra minha mãe falou pro meu pai, da primeira vez, né? E aí da segunda vez, a minha mãe veio me visitar em São Paulo, que eu tava morando aqui. Aí eu chamei ela pra conversar no quarto. Aí não é que eu preparei, mas eu fui explicando. Falei, olha mãe, tá acontecendo isso comigo. Eu tô pesquisando muito. Falei muitas coisas pra ela, acho que meio que preparei de alguma forma. Falei, é assim que eu me identifico. E aí ela chorou um pouco, porque ela falou, eu não entendo sobre isso, eu não sei como te ajudar. Eu falei, a gente vai descobrir juntas. E aí nisso ela foi buscar o coletivo Mães pela Diversidade, pra ela buscar informação também. E pro meu pai, eu queria ter esperado ir pro interior pra contar pra ele pessoalmente, mas teve um dia que eu tava chorando muito. E aí ele perguntou no telefone o que tava acontecendo, e eu contei por telefone. E ele foi muito assim, tipo... Te amo do jeito que você é uma pessoa de caráter, de educação, tem responsabilidade, e aí a sua felicidade é sua, você faz o que você quiser fazer, assim. Se for te fazer feliz, vai seguir esse caminho. Acho que quando eu me assumi gay, até então na adolescência, foi um pouco mais difícil pra eles também, porque era ainda o assunto menos falado ainda, né? Hoje em dia a gente fala mais desse assunto LGBT nas mídias. E meu pai, ele também consome rádio, consome televisão, assiste filmes, então ele já tava vendo algumas coisas mudando, assim, né? Eu acho que sem querer eu acabei preparando o terreno pra me assumir trans, sabe? Porque já ter me assumido gay, já falar um pouco do assunto com eles foram já abrindo um pouco mais a cabeça. Que quando eu me assumi trans foi meio que tipo, era isso que tava faltando pra você. Tipo, então não era que você é gay. Você era trans, mas só não tinha esse termo ainda, sabe? Sim. A minha mãe já me trata no feminino, já me chama de Vivi, de filha. Meu pai, ele me chama de filha, às vezes sai um filho, às vezes ele chama com o nome antigo, tipo, ele tá muito num processo. Entendi. Mas não é que ele
chama no masculino, no nome antigo, de uma forma muito ruim, assim. Sim. Não, é um processo, tipo, poxa vida, ele ficou mais de 20 anos da sim. vida dele tendo um filho, sendo hétero ou gay, mas era um filho, era um homem, e ele verbalizava um nome masculino, então é um processo pra ele, e eu respeitei esse processo deles também, sabe? Meu pai ainda tá nesse processo e tá tudo bem, vai no tempo dele, eu acho que só deles não terem me rejeitado, eu já fiquei tipo, ai, tudo bem então, vocês continuam me amando, porque foi um medo de me assumir trans. Eu acho que esse é o maior medo. Nossa, eu pirei, eu falei, eles não vão deixar de me amar, eles vão parar de me ajudar, eu vou ter que me prostituir, porque é isso que passa na cabeça, porque é isso que eu tinha de representatividade e visibilidade de uma pessoa trans ou de uma travesti. É prostituição, é rua, a família não aceita, é expulso de casa. É pior ainda, sabe? Tipo, e a maioria é ainda assim, sabe? Eu tenho um puta privilégio de ter pais assim. Mas foi engraçado ter que me assumir 2 vezes, sabe? Eu saí do armário, aí quando eu me entendi trans, depois, sei lá, de uns 8 anos, aí eu falei, putz, agora eu tenho que contar pros meus pais. Eu tenho que me assumir de novo, você tem que, né? Você tem que sentar, conversar. Aí dessa vez eu tive que falar com a família inteira, porque a sexualidade é só por quem você vai se apaixonar, ou ter uma relação, ou levar pra apresentar como namorado ou namorada. Agora, identidade de gênero, eu tive que conversar com todo mundo da família, contar o meu novo nome social que eu tinha escolhido, que eu gostaria de ser tratada no feminino, porque eu me identifico como mulher trans, e também porque essa é uma mudança visual, tanto em questão de roupa, comportamento, fazendo a terapia hormonal, meu corpo muda, sabe? Eu tô desenvolvendo peito, então assim, são eles questões que eu precisava ter contado, inclusive pros meus avós. As minhas avós, materna e paterna, foram mais ok com o assunto, sabe? Tipo, elas ainda não me chamam muito no feminino, mas elas, sei lá, entenderam mais, assim, sabe? Agora já o meu avô paterno eu não conheço, ele morreu antes de eu nascer, então. Tá. Mas o meu avô materno, ele não rejeitou, mas ele ainda acha estranho, sabe? Tipo, ele me chama do nome antigo, ele me trata no masculino. É um pouco chato, mas também, sabe, é um senhor de 80 anos, não justifica, mas eu também não vou sair brigando, jogando 7 pedras com ele, sabe? Até porque não é ele que paga as minhas contas, eu não convivo na mesma casa. Se eu convivesse na mesma casa, eu ia exigir sim, sabe? Porque, enfim, mas como eu vou pra lá 2 vezes por ano, tipo, oi, vô, tudo bom? Eu sei, assim, às vezes eu não consigo corrigir, sabe? Porque é difícil também, eu comecei a transição, sei lá, deve ter a transição mesmo, assim, de roupa, comportamento, já tem quase uns 3 anos, assim. É que demorou a terapia hormonal, né? Mas, enfim, às vezes eu não consigo corrigir, sabe? Tipo, eu só deixo. É chato, às vezes dá vontade mesmo de corrigir. Dá, mas às vezes você quer evitar a fadiga também, você fala né? assim, E eu vi uma frase que é perfeita, assim, não acho que porque uma pessoa trans se silenciou quando você tratou ela no pronome errado, que ela tá de acordo com aquilo, sabe? Tipo, às vezes ela tá tão machucada, ou tá num momento tão difícil, num dia tão complicado, que ela às vezes não vai nem ter força pra te corrigir. Então, se ela já te falou uma vez, tipo, respeita e tenta se corrigir, sabe? Tipo, tem tios que eu corrigi várias vezes, hoje eles já estão bem tranquilos, já tratam no feminino, é Vivi ou Vivian. É muito raro quando escorrega um pronome masculino, sabe? Tipo, teve um tio meu que eu tava ajudando uma tia minha bem velhinha a subir escada. E aí esse meu tio irmão da minha mãe, eu tava, tipo, segurando as costas dela, né, pra ela subir com calma e ela no corrimão. E teve uma hora que ela quase caiu, mas ela só foi um pouquinho pra trás, mas eu tava com a mão. O meu tio que tava atrás, no desespero, ele gritou, fulano, falando meu nome de antes, fulano, segura a tia, tipo, aí ele pediu desculpa, eu falei, tá tudo bem, foi num impulso, sabe, tipo, porque a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o que você tá acostumado a falar. Então eu entendo que nesse processo, tem gente que às vezes vai chamar do nome de antes ou no pronome masculino, não por maldade, porque ainda tá aprendendo, porque ainda é um processo, porque, poxa vida, foram 22 anos verbalizando um nome e um pronome masculino e vendo uma outra imagem. Eu tenho uma tia hoje em dia que ela fala assim, eu nem lembro de você de antes. Pra mim você sempre foi assim, sabe? Sim. Já aconteceu, sei lá, tipo, mês passado eu tava conversando com um amigo e eu soltar, eu não lembro que palavra que foi, mas tipo, porque eu tava muito desatento. E aí eu tava tão nervosa com a situação que eu fiquei mais nervosa ainda comigo por ter errado, sabe? Falei, desatento não, desatenta, é no feminino, sabe? Mas acontece, porque também, enfim, pra mim é uma questão muito de empoderamento e de mostrar a minha existência enquanto mulher
eu usar a palavra principalmente assim, obrigada. Eu adoro falar obrigada. Eu conheço muitas mulheres cis que falam obrigado no masculino, tipo, muitas assim. Tá. Porque naturaliza mesmo, assim, né? Mas eu falo de uma forma muito pra, tipo assim, ó, eu existo enquanto mulher, no feminino, sempre, independente do que for, sabe? Tipo, nem por erro, e se errar, vou corrigir. E é isso, assim. Ai, é isso, né, Ai, gente? gostei muito de conversar, flui muito, assim. Muito, adorando. Eu falo assim. muito, tipo... E eu com certeza vou te chamar mais vezes. Ai, pra falar chama, aqui, eu amo porque falar, gente. Aí depois muito. vai ser com outra roupa, tá, gente? Não, a gente traz, eu trago trocas. Troca, ninguém Hoje vai não saber deu que pra é outro trazer dia. troca. Então foi meio na surpresa. Mas o assim. youtuber é assim, gente. A gente grava 15 vídeos num dia. E é isso. Então a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo do Pato. Beijo da Vivian. Tchau. Tchau, tchau.